Bom dia, boa tarde, boa noite. Em Lucas, no capítulo 7, no versículo 8, diz assim: Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Aqui a gente pode ver que era romano, quem falou isso, era um soldado de Cafarnaum, era um, oh meu Deus, lembrou, era um dos capitães, o cara que tanto que ele fala que ele tem servos e tal, ele fala. Então você vê, Jesus, ele tá ali pros hebreus, pros filhos, mas mesmo assim, aqueles com tamanha fé conseguiam alcançar. E é muito interessante como um romano, como alguém que não era meio que do povo escolhido, tinha mais fé do que muitos. Ele disse: Digo que nem Israel encontrei tamanha fé. Porque o homem tinha tanta fé de que uma ordem dele podia fazer toda a diferença. E a gente tem que entender isso. Às vezes a gente não vai ter a mesma dimensão porque ele era soldado. Ele até dá de exemplo. Ele era capitão, ele era aquele que quando dava ordem, ele sabia que as pessoas iam obedecer, que as coisas iam conforme o que ele falou. Por isso, quando ele viu autoridade sobre Jesus, ele colocou ele de exemplo. Ele viu, cara, da mesma forma que eu ordeno as coisas acontecem, esse homem que é mais poderoso, muito mais que eu, quando ele fala alguma coisa, isso vai acontecer. Então a gente tem que colocar também esse pensamento. Muita gente não viver alguma coisa tão tremenda, não tá em uma posição de hierarquia alta assim, mas tem que entender que Jesus, ele tá acima de tudo, ele tá acima de todos. Então quando ele diz uma palavra, seja para humano ou seja até para rocha, aquilo vai obedecer. Igual com a figueira, quando ele vira e fala para ela secar, quando ele amaldiçoa a figueira, e ela vai o quê? Ela seca. Porque a palavra dele tem tamanho poder. Então, se ele fala uma palavra sobre a sua vida, sobre a minha vida, a gente tem que lembrar que a palavra dele tem poder. Se a palavra dele foi para você, ela vai se cumprir, porque é uma ordem do chefe, é uma ordem do comandante, é uma ordem do rei. Então, tipo, não tem o que fazer, ela vai se cumprir. A ordem dele tem que se cumprir. Então, que possamos lembrar disso. E é assim que é para ter uma tamanha fé como a desse homem, que era romano. E ele mesmo assim impressionou Jesus. Fala, admirou-se dele. Que Jesus possa admirar a gente. Quando a gente olhar para ele e falar: Senhor, eu não quero nada, eu só quero tocar no seu mando, só quero uma palavra sua, só quero que você diga, vai. E aí ele vai admirar e falar, vai. E vai saber que é uma ordem, vai dar tudo certo. A gente vai chegar do outro lado. Aleluia.